Nós estamos vivendo em dias, e vamos ter que viver em dias, se nós não recebermos força sobrenatural, se nós não recebermos a seiva divina, a virtude de Deus, o poder de Deus, nós não vamos sobreviver. Nós não poderemos resistir a uma única tentação. Agora imagine uma tentação agora que ela vem num grau bem mais acentuado. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo a fonte de vigor e vida. Por isso, é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Satanás trabalha sempre para que a alma ela não tenha esta ligação viva com Cristo, essa permanência com Cristo. E aí ele coloca o quê? Ele coloca prazeres. E uma das coisas que mais está dizendo que o nosso mundo está no fim também é a busca por prazeres. Mas pastor, eu não vou a lugar de recreação, divertimento, como é que eu estou buscando prazer? Tá? Hoje talvez a coisa que nós mais somos tentados, né, é fazer do WhatsApp o nosso prazer, mais do que a palavra de Deus. É a busca por prazeres, por divertimentos, a concentrar nas falhas dos outros, outras vezes concentrar em nossas próprias faltas. Se eu começo a concentrar em mim mesmo, ou eu vou ver virtude demais em mim, ou eu vou ver depreciação em mim. Os dois são extremos. Então é tirar os olhos de nós, é tirar os olhos do outro e olhar para Jesus. Amém. Tá? Outra coisa, o trabalho em si é uma bênção, precisamos trabalhar, né? Ganha pão, tá? Mas Satanás ele coloca uma sobrecarga no trabalho, tá? Ele coloca uma sobrecarga no trabalho, de tal maneira que em alguns lugares, né, as pessoas chegam, não tem tempo, não tem ânimo, né, para a comunhão com Deus, né? Estudam lá 10, 15 minutos da lição de escola sabatina, né, e acham que estão se preparando para o grande conflito final. Tá? Irmão, só um detalhezinho aqui, tá? É muito importante vocês ouvirem aqui o pastor. Mas se você não estiver comendo por você mesmo a palavra de Deus, não adianta que eu falar que maçã tem um gosto agradável, tá? Cada um de nós precisa provar e dizer, né? Ele falou, mas eu provei no meu coração que é assim mesmo. Não é só porque ele diz, é porque também eu creio assim, porque eu fui vendo as evidências na palavra de Deus, eu fui estudando o Espírito de Profecia, né? E eu fui vendo que as coisas realmente elas são dessa maneira. Então nós precisamos de uma substância, né? E aí vamos dizer o seguinte, né? Nós precisamos de um tutano, um mocotó mesmo, né? Espiritual, né? Como diz o mineiro, né? Uma coisa que dá subsistência, né? Não é substância, né? Irmão, nós precisamos comer da palavra. Nós precisamos, irmãos, nós podemos ouvir lá as mensagens na internet, são muitas mensagens boas, e eu ouço algumas delas, né? Mas que homens de Deus, né? Ali tem homens de Deus, né? Mas, irmãos, nós precisamos provar por nós mesmos a palavra, né? Não, ele está falando lá que me ajudou a abrir o entendimento, mas agora eu estou estudando e realmente é assim. Eu não posso viver do que o outro está comendo. Se eu viver do que o outro está comendo, tá? Na hora da crise, não adianta o que o outro vomitou para mim. Eu não comi. E o que dá resistência na hora final, irmãos, é esta comunhão, é esta fé na palavra do Deus vivo. Se a palavra do Deus vivo não faz parte da minha vida, se a minha vida não é pautada pela palavra de Deus, não vou resistir à crise final.
Desculpe, irmãos, eu estou perdendo algumas habilidades de pregador, né? Então, mas assim, a gente vai vendo assim a crise chegando, né? E o arroz com feijão no dia a dia, não, tá bom, né? Tá bom, só com arroz com feijão tá bom, né? Tá faltando tutano, tá faltando mocotó. Para dar consistência espiritual à nossa vida, irmãos, né? Então, Satanás, ele tá criando, né? E às vezes eu fico perguntando, né? Para que as pessoas, né, passam 10 horas estudando atrás de um diploma, entendeu? Para depois ganhar dinheiro, para depois entrar numa área de trabalho melhor. Mas é o seguinte, a palavra de Deus, às vezes 10, 15 minutos, tá? Como é que não vai existir a Cristo? Como é que não vamos pelejar com a besta, irmãos? Contra a besta, tá? Nesse sentido, tá? Então, prazeres, sobrecargas, dificuldades, aborrecimentos. Uma das coisas que Satanás coloca na nossa vida são aborrecimentos. E quando a gente olha hoje o nosso mundo, irmãos, nós temos razões sérias para ter aborrecimentos, né? É conflitos familiares, é decepções, são perdas, são traições, são inimizades. Em algum momento nós somos cercados por alguns aborrecimentos, mas nós devemos tirar os olhos disso, tá? E ficar lamuriando algumas coisas, murmurando algumas coisas não resolve o problema, tá? Olhar para Cristo, tá? Então veja bem, porque tudo que o inimigo faz é fazer separação. E a irmã White agora, ela tem uma descrição, no livro Primeiros Escritos, que ela diz o seguinte: foi-me indicada então a terra, e eu vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Tá? Então, uma preparação. Ela está falando aqui sobre a questão da imposição da marca da besta e das consequências que teriam a imposição da marca da besta. E quando ela fala sobre isso, ela pede o anjo, que o anjo afaste a visão dela. Eu não consigo ver, pelo menos eu não li ainda em nenhuma parte, ela pedindo a Deus que Deus afastasse a visão dela. Tá? Mas sobre as 7 últimas pragas, ela pediu ao anjo que afastasse a visão dela, de tão terrível. E ela diz o seguinte, que alguns estão olhando a questão das 7 últimas pragas como se fosse apenas algumas gotinhas, né, de flagelos que vão cair sobre o mundo. Irmãos, a coisa é um pouquinho séria. Tá? E ela diz o seguinte, foi-me indicada então a terra e vi que tinha que haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo, preparai-vos, tereis de experimentar uma morte para o mundo. Irmão, isso aqui é doloroso para mim. Morrer para esse mundo, irmãos, é doloroso. Nós gostamos muito desse mundo, irmãos. Nós gostamos dos aplausos desse mundo. Nós gostamos da aprovação das pessoas, tá? Batendo muitas vezes palmas para nós. Tá? Nós gostamos das coisas que esse mundo oferece para nós. E o anjo está dizendo, preparai-vos, tereis de experimentar uma morte para o mundo maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia uma grande obra a ser feita por eles. Por eles quem? Os que abraçam a terceira mensagem no momento final. Resumindo, aqui eles estariam defendendo e professando fé nessas mensagens que nós estamos defendendo agora. E diz o seguinte, e pouco tempo para fazê-la. Tá? Então, uma grande obra em pouco tempo. Preparai-vos. É a ordem de Deus, irmãos. Tá? E diz o seguinte, o céu terá sido barato se o obtivermos através do sofrimento. Precisamos negar o eu ao longo de todo o caminho. Morrer para o eu diariamente. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui.
Quem são aqueles que vão resistir aos momentos finais? São aqueles que estão experimentando uma morte diária do eu. Agora. Tá? Vamos lá. Daniel e seus 3 companheiros, vamos colocar até os 3 companheiros no capítulo 3. Tá? Antes eles passaram por uma pequena prova, depois uma prova de um decreto de morte. A primeira prova envolvia uma grandeza mundana e o vinho de Babilônia, louvores aos deuses de Babilônia. Se eles não tivessem sido fiéis a Deus naquele primeiro momento, certamente a história deles seria diferente no capítulo 3. Nós não teríamos a história deles. Nós não teríamos a história deles. Então são as pequeninas coisas hoje que estão dizendo se nós vamos ficar vitoriosos no futuro ou não. São as renúncias de vida que Deus está chamando nós fazemos agora. Tá? Então veja bem, e ela continua dizendo, tá? Ela continua dizendo, morrer para o eu diariamente, deixar que somente Jesus apareça e ter em vista continuamente a sua glória. Irmão, daqui para frente nós temos que olhar só para Cristo, só para a glória de Cristo. Tá? E aí o que acontece? Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor a Cristo. Tá? Por amor de Cristo. Que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e pelo sofrimento capacitados para receber o seu Deus vivo, e a passar pelo tempo de angústia e ver o Rei em sua formosura. Então as provas serão agudas e cortantes. Dói cortar. Tá? Então vamos voltar agora à questão da agricultura. Tá? A poda é um processo doloroso. Tá? É um processo doloroso. Mas se nós não quisermos a poda de Cristo, que é um processo doloroso, nós vamos ter um processo de corte do ramo seco. Todo jeito vai doer. Tá? Um dói agora e depois vida eterna na frente. O outro que não quer cortar agora terá um processo de sofrimento mais acentuado na frente, né? E a perca da vida eterna. Então, falar de renúncia na igreja, irmãos, para a nossa natureza humana, né? O povo faz cara feia. Nós fazemos cara feia. Tá? Negar o que a gente tem como ídolo não é agradável passar a tesoura e cortar. Tá? Dói. Provas agudas e cortantes. Dói. Mas necessária a poda. Então Jesus não quer que nenhum de nós se perca. O alvo de Deus, irmãos, é podar. Não é cortar.